Olá, querido estudante! Bem-vindo a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós iremos relembrar o conteúdo que já começamos a aprender na nossa aula especial do Zoom na semana passada. Você se lembra que nós estudamos os componentes bióticos e os componentes abióticos? Vamos relembrar. Componentes bióticos são todos os seres vivos que nós encontramos no planeta. As plantas, os animais, os seres humanos e até mesmo as bactérias, fungos e protozoários. Os componentes abióticos são todos os elementos não vivos que nós encontramos no planeta, como as rochas, a água, o ar, o solo. Esses componentes bióticos e abióticos, quando estão juntos, formam um ecossistema. O ecossistema pode ser grande, como uma floresta, ou pode ser pequeno, como um aquário. Na floresta, nós encontramos plantas diversas, seres vivos como animais, peixes, aves, e também encontramos os componentes abióticos, que não têm vida, como a água dos rios e lagos, como as rochas e o solo, como o ar. E todos esses componentes abióticos são muito importantes, porque sem solo, sem água, sem o ar, as plantas não podem sobreviver, nem os animais. Vocês sabiam disso? Deus criou componentes bióticos e abióticos quando fez o planeta Terra. Ele sabia que os componentes bióticos, ou seja, os seres vivos, precisariam dos componentes abióticos, como ar, água, solo, para sobreviverem. Essa criação de Deus, tudo que não foi inventado pelo homem, ela pode ser dividida nesses dois grupos. Componentes bióticos, que são todos os seres vivos, e componentes abióticos, que é tudo que Deus criou, que é natural, faz parte da natureza, mas não tem vida. Agora, você se lembra que nós estudamos que dentro do grupo dos componentes bióticos existem 3 grupos especiais? Isso mesmo, nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Vamos nos lembrar de cada um deles? No grupo dos seres vivos, nós temos esses 3 grupos especiais. O primeiro deles é o grupo dos produtores. Os produtores são chamados assim porque são capazes de produzir o seu próprio alimento. Ah, mas a minha mãe produz o nosso próprio alimento, ela cozinha e a gente come. Não, não é isso que a prof está falando. Os produtores são todas as plantas. Elas não precisam comprar alimento, ou cozinhar, ou caçar, porque Deus deu a elas a habilidade de fazer a fotossíntese. Elas usam a energia do sol, usam os gases que estão no ar e a água para produzir o seu próprio alimento, que é a glicose. Então, dentro de si, elas produzem o seu próprio alimento e se alimentam. Vocês já ouviram alguém falando assim? Tem que comer, não pode viver de fotossíntese? Então, fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz o seu próprio alimento, sem precisar comprar, sem precisar caçar. E eu que achava que eu que alimentava as minhas plantinhas quando dava água para elas. Nada disso. Elas transformam o gás carbônico que está no ar e utilizam a água e a energia da luz solar para realizar esse processo, transformando isso em glicose, que é um alimento que serve para elas, mas também para nós que comemos as plantinhas. Nós, seres humanos e os outros animais, são chamados de consumidores. É porque a gente não faz fotossíntese, não produz nosso próprio alimento. A gente come outro ser vivo para se alimentar. Ou seja, ou nós nos alimentamos comendo plantinhas, ou nós nos alimentamos comendo produtos derivados de outros animais, como ovos, leite, carne. Por isso, nós somos chamados de consumidores, nós e todos os outros animais, que não produzem seu próprio alimento. Porque nós precisamos comer as plantinhas ou outro animalzinho para nos alimentarmos. Ah, prof, eu não como isso não, eu só como bolacha, miojo. Bem, até a bolacha e o miojo vieram de uma plantinha que é um produtor. O último grupo é o grupo dos decompositores. Esse grupo é muito importante,
porque ele fica encarregado de dar fim a toda a matéria morta da natureza. Quer dizer que quando um ser vivo, como uma plantinha ou um animal, morre, os decompositores vão lá e transformam toda aquela matéria morta em minerais e vitaminas para o solo novamente. E assim, aqueles nutrientes que restavam naquele corpo alimentam os decompositores e nutrem o solo e limpam a natureza de uma certa forma, né? Porque imagine se tudo que morresse ficasse para sempre na natureza, apodrecendo e nunca desaparecesse. É só por meio dos decompositores que toda a matéria morta acaba desaparecendo e é transformada em nutrientes para o solo, para que as plantas que estão ali fiquem fortes e que possam produzir muito alimento para elas e para nós que somos consumidores. E assim, a cadeia alimentar nunca tem fim, porque as plantinhas sempre vão alimentar todos os seres herbívoros que vivem comendo plantinhas. Os seres herbívoros vão alimentar todos os seres carnívoros que comem carne de outros seres. E todos nós, de alguma forma, quando chegarmos ao fim dessa vidinha, vamos alimentar os decompositores que nos vão transformar novamente em nutrientes para o solo. Essa é a cadeia alimentar. Mas sobre isso, como é um assunto novo, eu trouxe para vocês um vídeo especial no qual vocês vão entender um pouquinho melhor como funciona a cadeia alimentar. Cadeia alimentar. O sol nasce para todos é uma frase bem verdadeira. Todos os dias ele está lá no céu, brilhando e nos aquecendo. Mas para as plantas ele também representa a produção de seu alimento, já que elas produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e a parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamados de produtores. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de ser um herbívoro ou onívoro, alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia em seu corpo e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. Se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, será considerado carnívoro, ou será considerado um onívoro se ele também comer plantas. Além disso, aquele que come um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Ao final da cadeia estão os seres decompositores, que são seres capazes de se alimentar dos seres que morreram ou de parte deles. Os decompositores devolvem para o ambiente os materiais que retiraram desses seres. É exatamente a continuidade dessa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo. Então, pessoal, é isso. A cadeia alimentar começa com os produtores, que são as plantas, os vegetais. Eles são chamados de produtores porque produzem o seu próprio alimento. Depois disso, vem os consumidores, que podem estar divididos em dois grupos, os consumidores primários e os consumidores secundários. Os consumidores primários são os herbívoros, que se alimentam diretamente das plantas, que são os produtores. Os consumidores secundários são os carnívoros, que se alimentam de outros animais que se alimentaram primeiramente dos produtores, ou os onívoros, que podem se alimentar tanto de outros animais quanto de plantas, assim como os seres humanos. E, por último, o final da cadeia alimentar está com os decompositores, que se alimentam dos seres vivos que já morreram ou de parte deles. Espero que você tenha aprendido muito com essa aula. Agora você irá para o próximo passo e fazer as atividades selecionadas pela professora. Se você tiver alguma dúvida, use a aula de tirar dúvidas ou os canais de comunicação para pedir explicações extras para a professora e conseguir concluir essas atividades. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!